Estamos de volta em Goiânia, 8 horas e 32 minutos. A gente segue com os assuntos aqui do Mundo em Sua Casa. Vamos só registrar algumas participações. No WhatsApp 991095099, o Carlos Lopes Sobrinho, ele é lá do Conjunto Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia. Ele disse que esse é o pior STF que o país já teve. Em vez de serem os guardiões da Constituição, são parceiros de quem está no poder. Vejam o que aconteceu na revisão da vida toda. Os aposentados pagaram o INSS, mas não conseguiram incluir na aposentadoria. O Carlos Lopes Sobrinho está opinando aqui. Mais uma participação do Fabrício Pereira. Ele traz até um questionamento para o Jefferson Azevedo. Ele fala, não é só porque o plenário do STF disse que é a lei. Sou um ignorante, mas, por favor, pergunte ao Jefferson se um juiz pode ser vítima, promotor e juiz vítimas. Existe isso, na sua opinião, professor Jefferson? Não existe isso. Fenomenal a colocação. E a colocação está extremamente equivocada em vários aspectos. O processo legal tem várias nuances e não dá tempo de explicar aqui, até porque agora a gente pode observar várias coisas. A perspectiva é o seguinte, o STF quando é atacado, o entendimento é o seguinte, que os ministros do STF também são uma instituição. Então quando eles são atacados, a perspectiva de abrir inquérito pelos ministros é viável até pelo regimento interno do tribunal. Então é isso. Agora você está falando porque o Alexandre de Moraes estava sendo ameaçado, poderia ser uma das vítimas se caso o golpe tivesse dado certo, que queriam matar ele ou prender ele e tudo mais, isso o Código Penal já tem previsão. Você não pode atacar um juiz para trazer ele como suspeito para retirar ele do caso. Então não é porque ele estava porque o pessoal queria matar ele, se caso o golpe tivesse dado certo, que ele não pode ser juiz da causa, não. Senão ficaria muito fácil nesse país. Qualquer juiz que ameaçasse, que pudesse estar num processo contra um traficante, um líder do crime organizado, você podia ir lá ameaçar ele simplesmente para colocar ele como suspeito. Então, assim, são coisas completamente distintas, há um bolo de ponderações aí, uma confusão gigantesca, principalmente no campo do direito. A gente concluir, Caio. Não, é bem rápido, é porque a mídia tradicional acaba não falando sobre isso e isso acaba gerando uma desinformação na população. Da onde nasce todas essas ações, principalmente do ministro Alexandre de Moraes? Existe um regimento interno dentro do Supremo Tribunal Federal que determina que quando o ministro é agredido dentro das instalações físicas do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito deve ser presidido por um dos ministros. Porém, os ministros, por meio de uma interpretação extensiva, eles entenderam que todo o território nacional e as redes sociais são ambiente físico do Supremo Tribunal Federal. Por isso existe a abertura desses inquéritos ilegais e por isso são presididos por um ministro. Agora, se fosse para seguir dessa forma, que ao menos, respeitando o devido processo legal, o julgamento pudesse acontecer por meio de outro ministro e que o impulsionamento oficial, o impulso oficial, pudesse nascer através do Ministério Público. Assim ficaria melhor o ambiente. Eu não estou falando que seria correto, mas ficaria melhor o ambiente. 8 horas e 35 minutos, aí na legenda, você que está acompanhando pela TV Brasil Central, pelo YouTube, já está falando do nosso próximo assunto. Piora da avaliação do governo Lula. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, aponta que o trabalho do presidente Lula é aprovado por 51% dos eleitores brasileiros e reprovado por 45%. Outros 4% não sabem ou não responderam. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à pesquisa divulgada em 10 de julho, a aprovação do trabalho do presidente oscilou 3 pontos para baixo e a reprovação 2 pontos para cima. A pesquisa ainda aponta que 38% dos brasileiros avaliam o governo Lula como melhor que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve queda nesta avaliação, saindo de 51% na última pesquisa em julho para 38% agora. Também houve oscilação para baixo na avaliação de quem considerar o governo Lula pior que o governo Bolsonaro. São 33% e em julho esse número era de 36%. A principal alteração entre as duas pesquisas ficou para quem acha que os governos são equivalentes. Saiu de 8% em julho para 22% em setembro. Cairo Montelo, na semana em que a agência Moody's eleva a nota de investimentos do Brasil, o governo federal tem mais essa notícia ruim
quanto à popularidade. Notícia boa com relação à economia, ruim quanto à popularidade. E aonde o governo Lula está errando na sua avaliação? É um erro de comunicação? É um avanço da extrema-direita? É a polarização no país? O que está acontecendo com o governo Lula? Avanço da extrema-direita, acho excelente essa classificação. Não existe na extrema-direita no país? É totalmente irrelevante, né? O que, por exemplo, se existe extrema-direita, o que a extrema-direita faz para ser classificada, considerada como extrema, da mesma forma como existe, né, extrema esquerda. Sei lá, mas é a extrema-direita relevante. tem o poder tem um poder hoje e um eleitorado forte no Brasil. Não, tem. A extrema-esquerda não tem esse poder que a extrema-direita tem no Brasil. Isso PSTU, é um fato. PSTU é irrelevante, PCB é irrelevante, PCdoB é irrelevante. É porque eu elevo tudo isso como direita como um todo, né? Independente de ser considerada extrema ou não. A direita. Para mim, essa avaliação negativa do presidente Lula é por uma falha de comunicação também. Eu não sou adepto a, né, um ratificador, alguém que valisa esse governo. Sou um crítico, sim, às ações, falas, condutas, posturas, ao modo de gerir, ao modo de gastar, ao modo fiscal, redução, aumento da carga tributária. E eu percebo uma falha na comunicação da população brasileira como um todo. Excelente na comunicação com a sua base. O presidente Lula é excelente na comunicação com aquilo que nós chamamos de extrema esquerda, excelente na comunicação com o MST, com a CUT, com os sindicatos, excepcional. Porém, isso é uma parcela mínima da mínima do grão de arroz do Brasil. O restante da população acaba não tendo esse respaldo do presidente. Então, eu atribuo isso, primeiro, a uma falha de comunicação. Segundo, de forma extremamente visível, perceptível e que atingiu o Brasil em quase na sua totalidade, o aspecto climático. E isso não pode ser mencionado, eu não posso deixar de mencionar aqui. Houve uma denúncia feita pelo jornal Estadão, de que o governo Lula foi sim comunicado muito antes, meses antes de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo no Brasil, e houve uma negligência por parte do governo federal, houve um silêncio por parte do governo federal. E, na minha opinião, o terceiro aspecto é o aspecto... O que aconteceu? Clima, aspecto climático. Eles encaminharam relatórios para o governo federal, para que o governo federal pudesse ter ações que antecipassem o que aconteceu na esfera climática aqui no país. E o terceiro ponto, o aspecto econômico, apesar de termos números, a população não percebe na hora de ir no supermercado, não percebe na hora de ir ao shopping, nem aos seus centros comerciais, não percebem de fato um aumento da sua capacidade, do seu poder de consumo. Se por um lado a economia vai bem, Jefferson Azevedo, por outro, muita gente tem a percepção da nossa internauta Lucimar Souza, de que esse governo é ruim. Ela disse aqui, pior governo dos últimos tempos, e vai ficar pior com essa mentalidade esquizofrênica. Por que isso está acontecendo? O governo Lula, ele erra na parte da comunicação, ele perde espaço para uma extrema-direita crescente no país. O que acontece com o governo Lula que tem tido uma piora na sua avaliação nos últimos meses? Então vamos lá, Rafael, várias coisas. Eu acho que a fala do Caio que não existe extrema-direita é uma fala extremamente equivocada. A extrema-direita é bolsonarista e o bolsonarismo é de extremo por quê? Porque de fato ele é contra as instituições democráticas. Aquele pessoal não foi para a rua, aquele pessoal não foi para a porta do quartel por nada, assim, eles montaram um grupo de WhatsApp e falaram, Rafael, vamos para a porta do quartel, não. Esse pessoal foi incitado a estar ali. Ele foi incitado, inclusive, por um presidente que no 7 de setembro falava que não cumpriria decisão judicial, que de fato havia uma perseguição e que de fato ele deveria ser o único poder instituído, contra o Congresso e contra o STF. Então, assim, há sim uma extrema-direita. A extrema-esquerda é irrelevante. Quantos deputados federais o PCB tem, ou o próprio PCdoB, ou o PSTU, que são partidos muito mais à esquerda. Então, assim, essa extrema-direita foi incitada. Inclusive, essa extrema-direita comeu a direita tradicional brasileira, inclusive a direita democrática. Comeu o Novo, que é um partido de direita, o próprio DEM, que você tinha um grupo de direita tradicional, o Partido Democrata, que veio do PSL.
PFL, desculpa, que era da arena da ditadura militar. Então, assim, a extrema-direita acabou, tirou os votos, inclusive, da direita tradicional brasileira. Então, existe uma extrema-direita organizada. Sobre o governo Lula, eu acho que é preocupante a queda da aprovação, né? Porque sai da margem de erro. Já a rejeição continua na margem de erro ali, que é de 2 pontos, tá? Mas eu acho que chama atenção para o governo também, para melhorar alguns aspectos. Acho que está entregando dados econômicos interessantes, o padrão internacional está vendo isso, está vendo um nível de investimento que não teve na gestão passada, só que eu acho que quanto mais afastado você vai tendo da gestão passada, mais a percepção de que esse governo não é tão diferente do outro, porque você vai afastando o tempo. Então, assim, aquela raiva que tinha, que o pessoal às vezes levou à urna, da polarização que levou à urna, vai diminuindo com o tempo, assim. Acho que o governo tem que melhorar em algumas coisas, só que eu acho que o governo Lula está agindo como tradicionalmente sempre agiu, Rafael, que é o quê? Puxar o cinto agora no início do governo, para depois, mais para o final dos outros 2 anos, ele tentar soltar mais e soltar um pouco mais de benesse, inclusive para dar uma melhor percepção para a população perto do pleito de 2026. Eu estou sendo bem sincero e bem pragmático na minha avaliação, sem amor nessa perspectiva, que eu acho que é isso. Estava numa perspectiva de tentar organizar, por exemplo, passou o arcabouço fiscal, passou a reforma tributária, numa tentativa de trazer investimento, fez acordos internacionais para investimento no Brasil, inclusive acordos de mais de 100 bilhões com a China, para trazer investimento para o Brasil. Algumas montadoras voltaram aqui numa perspectiva, retomou o programa de crescimento, que é o quê? Que é para tentar disseminar dinheiro na economia e isso trazer resultado no decorrer do governo dele. Talvez esse resultado para se aparecer em 2025, 2026, para ter uma percepção melhor. Então, essa é a forma do governo Lula agir, assim, não estou nem julgando, julgo de valor, mas ele fez isso no Lula 1, pessoalmente. A gente tem participações aqui no nosso WhatsApp, 991095099. Um internauta aqui que não se identificou disse que o Cairo está difamando e mentindo sobre o governo federal, que não é essa tragédia que o Cairo está dizendo. Participação do Walter Manuel. Ele disse que você, Jefferson, está com a missão difícil de defender o indefensável Lula, que tem a arte da mentira. Mais uma participação aqui no nosso WhatsApp é o Adilson, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Grande abraço para a nossa audiência no Paraná, em todos os estados brasileiros. A gente tem audiência sempre com muitas participações aqui. Está dizendo que o Lula é só um boneco do STF, tá? Na bronca aqui, então, o Adilson, direto do Paraná. E mais uma participação aqui, o Fábio Aguiar está dizendo que, no fundo, a esquerda só encobre os erros do governo federal, na opinião, então, do Fábio Aguiar. Cairo. Não, bem rápido, só uma coisa que eu me esqueci também. A gente sabe, é inegável, que uma parcela da população não liga muito para a direita, para a esquerda, para Bolsonaro, é a maioria, Lula. inclusive. Não, Saiu uma pesquisa essa semana que a maioria da população não é de direita e não é de esquerda. Não liga muito para essas discussões. Contudo, eu acredito que a avaliação negativa agora também do governo federal tenha sido em virtude agora, começou no mês de setembro, no início de setembro, a taxação das compras internacionais. Uma parcela monstruosa, significativa da população, principalmente jovens, passou a ser taxado. Coisas que ele comprava por 100, passou a pagar 200, 250 reais. E claro, né, ninguém gosta de pagar mais por nada. E isso acaba refletindo também numa avaliação negativa do governo federal. Mas é engraçado isso, né? Porque há uma máquina de desinformação. A proposta de taxar a blusinha da China não foi do governo federal, foi do próprio Congresso. Então, assim, o governo federal só sancionou. Inclusive, na época, eu vi um jornalista falando assim, se eu fosse o Lula, só de pirraça, não sancionava, porque ele vai ser culpado por uma proposta que nem é dele. Então, assim, de fato, a Fazenda era favorável a isso? Era. E a máquina de desinformação é tão grande que fala que a proposta foi do governo. E não foi do Congresso. Foi do Congresso por quê? Porque houve um lobby das produtoras brasileiras que acha que a concorrência é desleal, porque de fato é. Aquelas contrata trabalhador, contrata transporte, contrata pessoas para vender a mercadoria e ela é taxada nessa cadeia produtiva, enquanto o outro não, tá lá. E daí eu fico perguntando, o que traz o questionamento é o seguinte, para os patriotas. A gente tem um polo industrial de confecção em Goiás gigantesco. Inclusive vem gente do país inteiro comprar roupa aqui. Essas pessoas estão contratando. Você tem um monte de facção funcionando em Goiânia que estão contratando pessoas para costurar e estão gerando emprego. A gente vai fazer o quê? Qual é o nosso modelo de mercado? A gente vai desempregar essas pessoas, a gente vai desempregar as pessoas que estão na 44 trabalhando e vou comprar a blusinha da China só porque ela não é taxada? Isso de fato é concorrência desleal. É muito melhor. Já que você não está preocupado, você quer comprar uma blusinha mais barata, você quer comprar um produto acessível, tem um monte de feira, tem um monte de gente produzindo aqui que você pode comprar aqui. Você não precisa comprar da China. E daí, sendo bem sincero,
sincero, eu não sou patriota igual essa galera que se diz patriota a esse nível de defender o emprego do chinês e ser contra o emprego do brasileiro, não. Inclusive, houve pressão, Cairo, dos empresários brasileiros para que aprovasse essa taxação das compras online, porque eles acreditam que eles perdem vendas com a aquisição de produtos chineses. Não, com certeza. O Jefferson mencionou, né? O governo federal, ele teve, sim, ele participa de dois momentos. Existe um impulso que é feito pelo governo federal, por interesse do presidente, por interesse do Ministério da Economia, e você pode ter certeza que o governo federal e o Ministério da Economia, né, por meio do seu ministro Fernando Haddad, eram os mais interessados na aprovação, porque está extremamente preocupado com o aumento da arrecadação. E no final, caso não fosse do interesse, para o bem da população como um todo, porque querendo ou não, nossa população, boa parte da nossa população é pobre, ele poderia não sancionar esse projeto de lei que trouxe a taxação das blusas. O argumento para que isso acontecesse nas compras internacionais é um argumento extremamente válido, que é essa questão da isonomia. Por que que no Brasil, aqui as indústrias, as empresas, o comércio precisa pagar tanto, né, tantos impostos e acaba elevando o custo do produto, e por que que para as demandas internacionais, né, os produtos internacionais não acontece o mesmo? Essa é uma discussão que foi levada lá no Planalto, e eu acredito que a ação foi a medida, como eu posso dizer, a medida mais simples, mais básica, mais rápida que pudesse resolver o problema, mas que não é benéfica para a população. A melhor medida, e a medida que traria, claro, a sua complexidade, porque precisaria mexer nos gastos públicos, na responsabilidade fiscal, era a redução da carga tributária, para a gente proteger o nosso mercado, porque isso geraria um benefício para nós, contribuintes, nós, os compradores de produtos, e assim nós pudéssemos ter uma isonomia, tanto com produtos a baixo custo no Brasil e produtos internacionais também a baixo custo. 8h48, temos que encerrar o assunto e seguir. Desculpa, é porque a extrema-direita é engraçado demais, né? O Trump tem a mesma proposta dos Estados Unidos, inclusive de taxar produto chinês para não acabar com o mercado de trabalho nos estadunidenses. E daí essa galera provavelmente bate palma porque lá é legal. Agora que a gente taxar produto chinês para não acabar com o mercado de trabalho aqui e incentivar o consumo externo, deve ser proposta comunista. Peraí, Rafa, é para ser bem rápido, é porque o custo dos produtos no Brasil é muito caro. O brasileiro encontrou uma segunda saída com produtos mais baratos. Mas e o mercado aí eu tiro, de trabalho, cara, não existe calma, Jeff, você não está entendendo. Então eu elevo o custo da segunda saída encontrado pelo brasileiro, em vez de reduzir o nosso custo, e beleza, o custo lá da segunda opção é mais barato, reduz o nosso custo, e eu até entendo, a gente pode até discutir sanções para impedir o mercado internacional aqui dentro, para blindar aqui o nosso mercado de trabalho. Mas, poxa, já é tão difícil e tão caro comprar produto brasileiro, e não existe a discussão contrária. Vamos trabalhar, o governo federal aqui, para conseguir baratear aquilo que é brasileiro, transformar isso em uma competição internacional. Beleza, eu posso discutir aqui o bloqueio do que é internacional para proteger o emprego. Eu acho extremamente válida essa discussão. Mas, poxa, a gente está indo na contramão. Vamos falar aqui de medidas do governo federal para transformar aquilo que é nosso mais barato. Isso beneficia a população brasileira e principalmente o pobre que vocês de esquerda defendem. Colocar a galera para trabalhar principalmente o pobre que você de esquerda. Principalmente o pobre que você diz. Não, aonde que eu falei sobre isso? A proposta é essa, para a gente poder nosso ouvinte é inteligente, nosso ouvinte entendeu. Se você quiser saber mais, me acompanha lá no Instagram, é Cairo Montelo.